Fala, torcedor, tudo bem? Vamos reagir aqui à treta do Mauro César Pereira com o Flamengo, a respeito revelando dos bastidores e também fazendo com que o Flamengo retire a nota. Vamos dar os créditos ao pessoal do Jovem Pan Esportes. Por meio de uma nota oficial e desmentiu a notícia trazida pelo Mauro César. Conhecendo o Mauro César Pereira, né, que está sempre com a gente aqui no programa, eu já imaginava que iria vir uma resposta. E veio a resposta do Mauro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu e o Mauro muitas vezes a gente debate, a gente discorda sobre muitos assuntos, mas se tem uma coisa que eu respeito muito no Mauro, é que ele defende a opinião dele e ele defende a informação dele. E aí o Mauro ontem, ele questionou o Flamengo. Ele soltou uma nota e disse, já que o Flamengo não quis tirar essa nota patética de resposta, desmentindo o que eu falei, está aí a prova sem revelar a fonte. E aí o Mauro postou, né, a conversa dele com essa fonte que, de acordo com ele próprio, é muito forte dentro do Flamengo, assumindo que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro. E aí o Flamengo retirou a sua nota de resposta do ar. Então, aqui, primeiro fazendo um elogio ao Mauro César Pereira, que deu a informação e bancou a informação, mesmo com o clube desmentindo, tá? Teve a coragem para ir de encontro ao clube, o que é raro, porque muitas vezes o torcedor é fechado com o clube, ele acredita no clube, não acredita no jornalista e se volta contra o jornalista. Mas o Mauro apresentou aí essa conversa e aí provavelmente, se foi alguém grande dentro do clube, como disse o Mauro, quem tem medo, né? Então a pessoa deve ter pensado, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco ele vai falar que fui eu que falei, tira essa nota do ar porque ele tá certo, foi um... Gente, na realidade, sobre esse assunto do Pedro, é só o torcedor, às vezes, torcedores que não querem ver, né? Se você olhar a formação que o Felipe Luiz utiliza no Flamengo, ele utiliza jogadores de velocidade, né? Dificilmente, ele já não estava usando o Juninho, que foi contratado, eu não sei porquê, porque foi contratado naquele perfil que ele pediu, não está utilizando o Pedro também, e está utilizando o Bruno Henrique ali como atacante, né, improvisado como atacante, que para mim ele não é atacante, ele é ponta, né? E aí para mim em questão, ele gosta desse tipo de perfil, a escalação dele é dessa forma. Também eu vou trazer aqui para vocês informações do Juninho também, tá? Flamengo parece que está disposto a vender o jogador e aí jogar para cá. E aí parece que o Jornal da Europa crava a saída do Juninho. A situação do Juninho no elenco do comando do Felipe Luiz tem chamado a atenção por fora do país. O jornal espanhol ABC publicou nesta semana a manchete: "El Flamengo busca uma salida para Juninho", informando que a diretoria rubro-negra está aberta a uma possível negociação do atacante ainda no segundo semestre, conforme detalhado na reportagem assinada por Candela Vasquez. O jogador foi contratado pelo time do Azerbaijão por 5 milhões de euros em uma negociação que superou a do Sevilha, como todo mundo sabe, tá? Entretanto, o baixo rendimento o rendimento do jogador é pouco aproveitado, resultando em apenas 3 gols na temporada. Juninho disputou 22 partidas, sendo titular em 7, e atuou por apenas 8 minutos na recente participação do clube na Copa do Mundo de Clubes diante do Los Angeles. Ainda segundo a publicação, apesar do contrato vigente até dezembro de 2028, a cúpula do Flamengo não descarta uma transferência
caso surjam propostas vantajosas, que para mim é difícil. Boto avalia desempenho e reforça planejamento. O diretor de futebol José Boto admitiu que o atacante enfrenta um momento difícil no clube, embora tenha ressaltado que o investimento teve um propósito pontual. Nós nunca fomos buscar o Juninho a pensar que seria o nosso centroavante e faria 50 gols. Era para cumprir uma falta que havia e o jogador tinha as características que nós queríamos e não era caro, afirmou. Acredito eu que seria para substituir a saída do Gabigol. Se você reparar, nos jogos o Juninho faz essa mesma característica, né? Sai da área, busca ali. Segundo ele, o atleta cumpriu o papel inicial, mas precisa evoluir para disputar espaço com os demais do setor ofensivo. Características ofensivas acende alerta. Apesar do time de Carioca ter marcado 76 gols, no número expressivo que colocam como brasileiro mais efetivo na temporada, há uma clara lacuna na função de centroavante. O uruguaio Arrascaeta é o artilheiro isolado com 13 gols, enquanto o Pedro, que se superou da grave lesão que teve em abril, marcou 5 vezes e ainda enfrenta dificuldades de adaptação ao estilo proposto por Filipe Luiz. Outro nome que incertezas é Bruno Henrique. O jogador envolvido pela investigação de apostas pode ser suspenso preventivamente, conforme recomendação do STJD. Aos 34 anos, ele soma 7 gols com 30 aparições na temporada, mas sua continuidade está sob avaliação jurídica e esportiva. Há novas peças, meia e ponta, com a abertura da janela de transferências previstas para a próxima quarta-feira, dia 10. O clube se prepara para buscar 2 reforços. Há 2 posições que queremos reforçar. Uma porque falta um tipo de jogador diferente e outra alguém que reveze com a Arrascaeta, revelou José Boto. Um dos nomes avaliados é Carrascal, atualmente no Dinamo de Moscou. É isso, galera, trazendo essas informações do Flamengo, né, principalmente em quem está interessado. Bom ver também que eles estão olhando também para a posição de ponta, né? Também uma possível substituição do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique deve ser suspenso. Então o time já tem que se preparar. Então todo mundo sabe que um jogador novo sofre com adaptação, às vezes demora a engatar. O próprio Juninho aí a gente deu para reparar. Então acredito que pensando nisso, pensando numa possível suspensão do Bruno Henrique, o Flamengo deva contratar alguém para a ponta, né? Já tem o Everton, já tem o Michael, já tem o Luiz Araújo, já tem também o Luiz Araújo, o Everton, Cebolinha, o Bruno Henrique, né? E aí você, torcedor, qual é o jogador que você quer ver com a camisa do Flamengo? Tá feliz? Tá contente com esse Mengão, com as possíveis saídas, transferências do Flamengo? Qualquer informação do Flamengo eu vou estar trazendo aqui no canal. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, que vai ter muito mais.